o propósito de Deus. Vocês que estão online aí já devem estar vendo o título, escrito aí como título do nosso vídeo no YouTube, Vivendo os propósitos de Deus para a igreja. É isso que a gente vai aprender aqui hoje. Viver os propósitos de Deus para a igreja. E os propósitos de Deus para a igreja são a mesma coisa dos propósitos de Deus para a vida, para o mundo todo. Massa, eu queria ler aqui para vocês, não precisa nem de você abrir, senão eu vou ter um trabalhão com a segunda parte do versículo. Mas Provérbios 16:4 diz que Deus fez tudo com um propósito. Até o ímpio foi feito com um propósito, depois vocês olham lá. Mas a Bíblia diz que Deus fez tudo com um propósito. Deus é sábio, Deus é todo poderoso. Cara, a coisa mais triste da vida não é a morte, por incrível que pareça. Algumas pessoas acham isso, alguns vivem temendo a morte. Não, cara, a coisa mais triste da vida não é uma morte, mas é uma vida sem propósito, é uma vida sem significado. Isso sim é triste, isso sim é horroroso. Olhe para o mundo, cara. Você crê que Deus criou esse mundo? Eu tenho várias razões para crer. Eu não tenho nenhuma prova. Não espere de mim nenhuma prova de que Deus existe, de que Ele criou esse mundo e tudo mais. Mas eu encontro várias razões pelas quais esse mundo realmente foi feito por Deus. Deixa-me colocar um cronômetro aqui, porque senão, meu irmão, daqui a pouco vocês já vão cansar de me ouvir aqui. Mas tem várias razões pelas quais eu creio que esse mundo foi feito, foi criado por Deus. E eu tenho fé, eu creio nesse Deus. Igual um ateu também tem fé, e ele aposta na não existência de Deus e diz, olha, Deus não pode existir. Por quê? Eu não sei explicar, mas não pode. Ou seja, são duas fés. E eu creio, porque o Espírito Santo colocou isso no meu coração um dia. E eu posso olhar para a criação, eu posso olhar para você e dizer, cara, existe propósito nesse mundo. Tudo que foi criado tem um propósito, cara. A criação, quando você olha lá, você está estudando biologia, de repente você começa a olhar as células, como que as coisas se encaixam, como que tudo foi criado com tanta perfeição, e coisas diferentes foram criadas para coisas diferentes. Foi criado com tanta perfeição, que você diz, cara, tem uma mente por trás disso, mas mais para além dessa coisa de ficar discutindo se tem uma mente por trás disso ou não, eu queria que você reparasse que Deus tem propósito, Deus tem finalidade nas coisas que Ele criou. Tem nenhuma criança aqui, a não ser o Joãozinho? Quando você repara na sua sexualidade, no seu sexo, homem e mulher, você vê como Deus criou as coisas para se completarem. E como Deus criou desejos no coração do homem e da mulher. E um dos maiores desejos, os maiores prazeres desse mundo frutificam, dão origem a um bichinho bonitinho igual aquele lá que está lá destruindo tudo. Ele pode destruir tudo, passar álcool em gel ainda, cara. Mas é meu filho. Fruto do amor entre eu e minha esposa, Priscila. Porque as coisas funcionam, as coisas andam perfeitamente. A mulher, quando ela se engravida, de repente começa a crescer ali os seios e começa a produzir um leite com todos os anticorpos necessários para o menino, que vai durar assim por 1 ano na vida dele. Hoje o Joãozinho foi ficar doente, depois de 1 ano e 4 meses, porque ele foi protegido durante muito tempo por aqueles anticorpos ali. Olha só, um ser que era diferente da Pri, de repente estava recebendo dela anticorpos para poder sobreviver e viver um monte de coisa, porque foi tudo muito bem planejado, tudo tinha propósito. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. E é claro, hoje a gente está falando sobre igreja, a série é sobre Eu Amo a Minha Igreja. E afinal de contas, qual é o propósito divino para a igreja? Porque a gente sabe o propósito divino para a sexualidade, o propósito divino para finanças, a gente ouve falar sobre propósito divino para tanta coisa. Minha mãe, toda vez que ela vê alguém, pode ser o Uber ou o padeiro que ela nunca viu,
Ela vai falar, ó, Jesus te ama e tem um propósito na sua vida, viu? É sempre assim, fica observando. Jesus te ama e ele tem um propósito na sua vida. Mas, cara, e tem mesmo. Às vezes as pessoas se assustam, falei, como assim tem propósito? Eu estava vivendo aqui a esmo e a vida é só isso mesmo, é o que acontece. Mas de repente, alguém vira para você e fala, olha, sua vida tem sentido, velho. Sua vida tem significado. Isso é muito doido. Você pode arrumar várias formas de dizer isso para as pessoas. Deus te criou e tem um propósito para você. Isso é muito bom. Mas eu queria reforçar com você. Hoje nós vamos falar sobre igreja. Assim como Deus tem propósitos para todos nós, específicos, para as nossas vidas em geral. E eu lembro que o nosso bispo Miguel pregou sobre isso no nosso último sermão da série Por que Estamos Aqui, que era a série sobre o sentido da vida. Você que não ouviu, acompanha lá depois no YouTube, tem tudo lá. Nós estamos fazendo uma coisa agora que é recortar só o momento do sermão para deixar lá depois no YouTube, caso alguém queira ver. Porque você abre o culto lá e custa para chegar no sermão, aí você desanima. Então nós já estamos gravando lá direto o sermão para você. Você pode acompanhar. O nosso bispo falou sobre o sentido da vida humana. E o sentido da vida humana, de modo geral, ele tem 5 propósitos. Adoração, é uma relação vertical entre nós e Deus. Comunhão, que é a relação entre nós e os nossos irmãos. Discipulado, que é o processo onde a gente se torna cada vez mais parecido com Jesus. Serviço, que é servir ao nosso próximo com os nossos dons e talentos. Deus te deu talentos e dons. E até para você que não tem dom e talento nenhum, que você acha que você não tem, mas você serve o próximo em alguma coisa. Eu tenho certeza absoluta que você serve alguém. O Lucas é o cara que vira e fala, velho, na boa, não tem dom nenhum, velho. Mas ele tem o dom de fazer a gente feliz. Ele tem o dom de fazer a Samela feliz. Ele tem uma missão, a qual eu tenho certeza, eu ando com ele e vejo ele há muitos anos, nós somos amigos, muito antes dessa igreja existir. E ele é um cara leal, ele é um cara fiel aos seus amigos, aos seus companheiros, à sua esposa. Isso é uma missão. É muito mais do que ter um talento, ter um dom, porque essa coisa de talento, meu irmão, eu quero desmistificar isso. Eu sou um músico, e eu não sou dos músicos muito ruins, não. Eu sei escutar uma música e eu sei tocar aquilo ali e tal. Muita gente chega, velho, você tem um dom, velho. Eu considero isso um dom, mas eu sei de onde que veio. Meus pais são músicos. Minha mãe cantava na igreja de Assembleia, sabia fazer segunda voz perfeitamente. Muita gente, eu estava cantando um hardcore e fazendo segunda voz numa música do Dead Fish. Aí um cara perguntou, cara, como é que você consegue fazer segunda voz desse jeito? Eu falei, velho, você deve ter o dom, né? Eu falei, mas eu tive aonde aprender. Com o sertanejão lá, os modão que minha mãe cantava da igreja de Assembleia. E meu pai, com essa cara aí, meu irmão, era dançarino, ganhava disco lá nas discotecas, ia dançar aí nas noites. Ele sabe o que é ritmo. E a gente foi aprendendo por osmose, sei lá, ao longo da nossa vida. Filho de músico normalmente, você fica ali ouvindo muita música e tudo mais. O Efraim pegou muita noção de ritmo, sabe, afinação, essa coisa toda. A Tisa eu não preciso nem explicar. Todo mundo sabe, tem o dom, né? Mas enfim, vem de algum lugar. Mas mais do que essa coisa de ter um talento, de ter um dom, Deus te deu missões. Deus te deu missões. Fala com essa pessoa do seu lado, bonita aí. Deus te deu missões. Tem coisas para você fazer na sua vida. Deus te deu uma missão como ser humano. Mas Ele também te deu uma missão como igreja. Já que, lembrando do nosso primeiro sermão, a nossa missão é ser igreja, o sentido da nossa vida, parte dele é ser parte da igreja de Jesus. Agora eu queria conversar com você. Atos 2, 42 a 47. Para a gente entender qual que é a missão, qual que é o sentido da igreja. Para que igreja existe? Se você quiser abrir aí, eu vou te dar um segundo. Enquanto eu tomo café âncora, maravilhoso. Quem quiser, tem um café âncora vendendo aí no final. Tem 2 pacotes ali. Se eu fosse você, eu não perdia. Quem quiser comprar, compra com a Naira.
Precisa nem colocar açúcar. Não profane o café de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Atos 2, 42 a 47. Veja só como Lucas descreve o sentido e o propósito da igreja. Lucas escreveu Atos. Olha só. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Glória a Deus. Minha rinite já estava atacando aqui. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam-se pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades, repartiam a cada um, conforme as suas necessidades. Veja só onde foi que começou essa história, hein, Amarildo? E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Ou seja, as pessoas olhavam a igreja e se alegravam com aquilo ali. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Nessa hora o Calvino dá aleluia. Aqui entrando. Cara, só nesse texto que a gente usa piada interna. Foi mal, nunca mais. Tô mais cuidado. Mas olha só. Nesse textinho aqui, a gente vê o sentido de Deus para a igreja, para a vida da igreja. Aqui você vê discipulado, porque eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, que Jesus tinha mandado os apóstolos realizarem. Ele falou, ó, gente, eu vou para o céu. Agora é o seguinte, vão e façam que todas as nações se tornem discípulos do Senhor. Ou seja, você tem um discípulo aqui. Ensinem eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, a doutrina dos apóstolos era uma coisa assim, essencial, especial para eles. Quando os apóstolos ensinavam, todo mundo parava e falava, eu quero ouvir, por quê? Não é porque é o apóstolo Pedro, não é porque é João, é porque as palavras de Jesus estão com esses caras aí, e ele confiou neles. E se Jesus confiou naqueles homens, eu também vou confiar. Por isso que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Meu irmão, se fosse um biblista fundamentalista de hoje, ele teria pegado essa Bíblia e falado, que doutrina dos apóstolos, que nada, Lucas, escreve esse trem direito. Eles perseveravam na doutrina de Jesus. Né? Pois é. Mas não, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque eles confiavam que Jesus tinha transmitido isso para os apóstolos. Eles perseveravam na comunhão, eles tinham tudo em comum. Até os bens que eles possuíam, eles venderam tudo e trouxeram para os apóstolos, falaram, velho, vocês têm uma unção especial, eu tenho certeza que vocês vão distribuir tudo de acordo com a necessidade de cada um. E eles viviam aquilo ali porque eles acreditavam que o reino de Deus já estava chegando e que em breve esse negócio de ter posse não ia fazer diferença nenhuma. A minha propriedade privada, que se dane, eu vou deixar tudo isso de lado e vou entregar aos pés dos apóstolos, porque eu sei que Jesus deu unção para esses caras e eles vão distribuir tudo perfeitamente. E aí eles estavam ali sempre partindo o pão, e o partir do pão aqui está se referindo literalmente à ceia do Senhor, que era comida em todos os lugares, de casa em casa. E os irmãos estavam ali ministrando isso. A adoração, esses caras estavam adorando a Deus, unânimes no templo e de casa em casa, estavam sempre orando a Deus. E a oração aqui está falando a respeito das orações das horas. O pessoal ia na oração da hora nona, você vai ver isso depois lá no livro de Atos, que Pedro tinha lá a sua regra de oração, João, os apóstolos, tudo. Eles iam no templo para os horários das orações, que eram os horários dos sacrifícios. Então, eles estavam lá oferecendo a Deus sacrifício de louvor e adoração. Olha que louco isso. Eles estavam lá, adoração. Serviço. Muitos sinais eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Assim como Jesus transformava água em vinho numa festa que o vinho tinha acabado. Assim como Jesus curava o leproso, assim como Jesus curava o cego. Os discípulos de Jesus continuaram fazendo a mesma coisa. Servindo as pessoas. E mais do que isso, servindo demais. Vocês vão ver depois que nessa distribuição aí começa a dar errado algumas coisas, o pessoal não consegue distribuir direito, eles levantam uma turma de gente chamada diácono só para poder servir direitinho e distribuir bem as riquezas ali na mão de todo mundo, para que fosse justo. Isso é serviço da igreja, tanto a igreja quanto para os de fora. Existem cartas de generais romanos para os imperadores falando, cara, esses... E a palavra que eu uso agora?
esses abençoados desses cristãos, além de cuidar bem das suas viúvas, ainda cuida das nossas ainda, como se não bastasse. Ou seja, eles estavam reclamando porque os cristãos cuidavam das suas viúvas e das dos romanos, que nem eram cristãs ainda. E eles cuidavam. Veja a unção dessa igreja aqui. E por fim, Jesus acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos, aqueles que iam de se salvar, né? Isso é evangelização. É claro que eles não ficavam lá parados esperando as coisas acontecer, não. Eles proclamavam o evangelho todos os dias, aonde eles estavam. A vida deles era uma carta viva do evangelho sendo pregado, e as pessoas ouviam. E aí caíam na graça do povo. O povo adorava ver aquilo que estava acontecendo ali. Em toda a alma havia temor, e eles tinham vontade de participar da igreja. Isso é cair na graça do povo, achar graça aos olhos do outro. A igreja precisa ser essa comunidade viva. E o mundo precisa olhar para nós. E Jesus diz que quando o mundo visse a nossa comunhão, a nossa união, eles saberiam que nós somos realmente seus discípulos. Cara, nós temos que crescer demais. Nossa igreja ainda está muito longe de viver isso que começou a acontecer aqui. É claro que eles já começaram com um vislumbre total da parada. E nós ainda estamos caminhando para chegar ali. Um dia isso aqui foi acabando. E foi diminuindo. Mas esses propósitos continuaram. E eu queria falar um pouco sobre esses propósitos. Esse sermão de hoje é sobre a sua identidade como igreja. Você faz parte da igreja? Então esses propósitos são sobre você. E eu queria te chamar a atenção sobre eles. Primeiro deles, adoração. O que é adoração? Alguns diriam que é o momento do culto em que eu levanto as minhas mãos e exalto o nome do Senhor. Mas é mais profundo do que isso, na verdade. Nós somos seres de adoração, nós somos seres adorativos, vamos dizer assim. Tudo o que a gente faz é adorar. A grande questão é a quem nós estamos adorando. Porque o ser humano foi feito para adorar. Ele foi feito por Deus para adorar. Chesterton, um escritor do século XIX, jornalista, ele dizia o seguinte: quando o ser humano para de adorar a Deus, o grande problema não é que ele parou de adorar a Deus. A questão é que depois que ele parou de adorar a Deus, ele vai adorar alguma coisa. E normalmente ele vai adorar qualquer outra besteira. Quando você deixa de crer em Deus, esse não é o problema. O problema é em que ou em quem você vai crer. Porque sempre nós estamos adorando algo ou alguém. Tudo que a gente faz na nossa vida é adorar. Aí eu te pergunto, a quem você anda adorando na sua vida? Ao que a sua vida serve de adoração? O que determina a sua agenda? O que determina as suas palavras? O que determina o seu ser? O que determina a sua identidade para você? Adoração, meu irmão, é devoção a algo com paixão. Algo que determina as suas prioridades, os seus gastos, o seu sistema de crenças. Tudo. Se você não adorar a Deus, alguma coisa você vai adorar. Eu vejo alguns reflexivos aí, pense nisso, porque isso é uma grande verdade sobre o universo. Um ateu adora a Deus. Um ateu adora alguma coisa, algum Deus, mas ele vai adorar alguma coisa. A igreja, qual que é o sentido da vida dela? Por que eu estou falando de adoração? Porque o sentido da nossa vida é adorar a Deus. É adoração a Deus. Efésios 1 tem uma construção teológica de como que Deus nos salvou. Dizendo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele veio e nos salvou e tudo mais. E cara, ele tem um hino de louvor ali, onde ele fala várias coisas a respeito de como Deus se relaciona conosco. E tem 3 coisas nesse texto que são essenciais. Estão lá no versículo 6, 12 e 14. Ele diz que nós fomos predestinados, de acordo com o conselho da sua vontade. Para quê? Para o louvor da glória da sua graça. Teve um dia que eu estava lendo esse texto assim, minuciosamente, entendendo todas as vírgulas, para entender o sujeito da frase e tal, não sei o quê. Aí quando eu cheguei lá no final, mania de professor de português, no finalzinho, eu vi lá, tudo isso para o louvor da glória de sua graça. Deus, não tinha um propósito melhor. Aí eu comecei a pensar naquilo, falando, se isso aqui é o propósito mesmo, então
tem alguma coisa errada comigo, porque eu estou indignado com esse negócio aqui. E depois eu fui entender, cara, a glória, o louvor da glória de Deus, louvar a Deus, é o significado da existência. E existe vários outros textos aí, só nesse texto ele continua, fomos feitos herança, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Ele repete isso 3 vezes nesse texto. E depois ele fala assim, nós somos um povo adquirido para o louvor da sua glória. Ele repete isso 3 vezes no texto para dizer para a gente, olha, o sentido da sua existência é ser para o louvor da glória de Deus. O propósito seu como igreja é a adoração. Você é um povo resgatado por Deus para o louvor da sua glória. E o que glorifica a Deus? Você ser aquilo que um ser humano foi criado para ser. É você ser o que uma igreja foi criada para ser. Como que eu posso ser para a glória de Deus? Romanos 12, versículo 1 é perfeito, eu gosto muito disso. Porque ele fala ali que é assim que acontece o nosso culto racional a Deus. E como é que esse culto acontece? Rogo-vos, pois, irmãos, ofereçam os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo. Esse é o sentido de um culto. Isso é um culto. É você oferecer o seu corpo. Não é aquela coisa, a religião cristã tem a ver mais com a intelectualidade. Outros falam, não, tem mais a ver com o espiritual. O corpo não tem nada a ver. Não. Esse texto está amarrando tudo aqui, está dizendo, ofereçam os vossos corpos. Está se referindo a você, ao Espírito que é você. Olha, ofereça o seu corpo a Deus como um sacrifício vivo. Porque normalmente se oferecia um sacrifício morto para queimar ali, para a fumaça chegar às narinas de Deus e Deus ser agradado, adorado ali. E aí Paulo está falando, olha, o corpo de vocês agora é o sacrifício. Mas não é para vocês se matarem não, só para vocês se lembrarem, é um sacrifício vivo. Como? De maneira santa e agradável diante dele. Esse é o vosso culto racional. O que significa isso? É tudo que você faz. Tudo que você faz é adoração. Esse é o sentido da sua existência. Adorar a Deus em todas as coisas que você faz. Levantar de manhã, escovar o dente, ir para o seu serviço, trabalhar, ir para a sua faculdade, para a sua escola, ou ficar em casa descansando. Tudo isso é para a glória de Deus. E Deus é adorado com a sua vida. Como Deus tem sido adorado por você e como Ele não tem sido adorado por você. Pense nisso. Porque adoração, portanto, é disciplina. Se é para me oferecer o meu corpo e o meu corpo está acostumado a pecar, o meu corpo está acostumado a não fazer uma vida de adoração a Deus. Meu corpo quer descansar o dia inteiro se deixar. E meu corpo quer trabalhar, minha mente quer trabalhar o dia inteiro e não descansar, porque ela não confia que Deus vai suprir. Então tem dia que a disciplina é descansar para adorar a Deus. Às vezes Deus quer que você pare tudo e descansa, liga lá o Netflix, relaxa a cabeça. Minha mãe deu até uma respirada ali. Tem hora que esse é o propósito de Deus, descansa. Por quê? Você está cuidando de um corpo e está oferecendo o seu corpo como adoração, como sacrifício a Deus. É doido isso. É nossa responsabilidade como igreja, individualmente e coletivamente. E como que eu posso fazer isso? Expresse. Eu estava falando aqui na hora do louvor, que você faz tanta coisa pelo seu time de futebol, pela sua militância. Você grita, você fica rouco, mas para Jesus é difícil arrancar um glória a Deus baixinho de sua boca, pelo amor de Deus, irmão. Eu estou quase virando um pentecostal aqui para o mundo você faz isso, mas para Jesus você não dá um glória. Meu irmão, pelo amor de Deus, expressa a sua alegria com Jesus. Às vezes você não está alegre, mas a Bíblia tem um mandamento que fala para você se alegrar. Cara, eu estou quebrado, fui dormir 4 horas da manhã hoje. E o Joãozinho me acordou às 6, fez o favor de acordar cedo. Então assim, vontade assim, sabe? Pô, tá afinzaço de ir lá pregar e tudo mais. Não é assim não. Você acha que eu levanto todo dia ali afinzão de orar e tudo mais? Não, cara, isso chama disciplina. Você acha que eu estou afinzão assim de pular e de dançar? Às vezes meu coração não está legal. Às vezes as coisas não estão indo bem psicologicamente e tudo mais. Mas eu tenho um mandamento bíblico que me diz, alegre-se no Senhor. Aí eu não tenho como, eu vou chegar e eu vou gritar e eu vou me alegrar.
O meu corpo vai balançar aqui para a glória dele, porque eu tenho chamado para adorar a Deus. A adoração é o seu chamado. Então, expresse, mais do que você faz pelo seu time de futebol, mais do que você faz com qualquer outra coisa, faça para Cristo. Segunda coisa, devocionais. Ali você faz um culto todos os dias a Deus. É um culto diário. O Amarildo estava falando ontem sobre fazer esse culto de acordo com as horas, né? Fazer de manhã, meio-dia, de tarde, na hora de dormir. Isso é muito bom. Se você não conseguir, pelo menos separe um momento no seu dia para adorar, para ter o seu encontro com Deus. Isso é bíblico. Adão se encontrava com Deus todos os dias na viração do dia. Eu prefiro fazer esse encontro de manhãzinha, 5 horas da manhã, porque o Joãozinho vai acordar mesmo, eu já acostumei. Então eu já sento ali, abro minha Bíblia e começo a pensar aquilo ali tudo, refletir sobre a palavra de Deus e orar, adorar a Deus, orar por vocês, apresentar os pedidos de oração a Deus. Esse é o momento de adoração. Faça isso todos os dias. Eu tenho certeza que você segue vários rituais. Então, assim, custa nada você seguir um ritual para Jesus todos os dias. Se você não faz isso, se reconcilie hoje. Eu já estou fazendo um apelo aqui agora. Se reconcilie hoje com o sentido da sua vida. A partir de hoje, meu irmão, não vá a um culto sem um coração para poder oferecer, sem o seu corpo para poder oferecer e se expressar na presença dele. Segundo, não viva mais um dia sem ler a palavra de Deus e sem orar a Deus, sem adorar a Ele todos os dias. São duas coisas simples, mas que fazem sentido e que expressam, que são o sentido da sua vida. Amém? O segundo propósito da igreja, comunhão. Igreja não é um negócio que você vive sozinho. Eu estou aqui, eu prefiro ser, eu sou igreja. Você lembra que eu falei isso aí no último, né? Eu sou a igreja, eu não preciso. Aí eu usei até aquele exemplo, né? Tipo, de repente lá o Bruno fala, não, eu não preciso estar junto com a Naira. Eu sou o marido dela. Eu vou ficar fora de casa, não vou estar em casa, não vou abraçar, não vou beijar, porque eu sou. Não, ser não está separado daquilo que você faz. Lembre-se disso. Aquilo que eu sou não está desligado daquilo que eu faço. Não tem como você ser de um partido político e não participar ali, não estar nas reuniões, não contribuir financeiramente para aquele partido continuar existindo. Não tem como você falar, eu sou o partido. Não tem jeito. Esse tipo de engajamento não existe. Eu sou família, eu sou filho, eu não preciso estar lá. Isso não existe. E na igreja também não existe. Na igreja não existe isso. Teve um rei doidão que falou isso, Luís XIV, né? O Estado sou eu, né? O Estado sou eu. Mas eu acho que tem um sentido bem diferente. Mas ele poderia ter dito, o Estado sou eu, não preciso participar dessa parada não. Acho que normalmente o que os reis faziam, né? Deixa pra lá. Cara, não tem como você falar isso. Eu sou igreja, então eu não preciso ir lá. Não, cara. Se você é igreja, você participa, você tem comunhão com os irmãos, você vai nos cultos, você frequenta GRs. Você está junto com os irmãos porque você deseja ter aquela comunhão. Lembre-se do texto que a gente leu aqui no início. Fazer parte da igreja é estar ali de verdade com o seu corpo e alma. Nós não fomos feitos para viver sozinho, nem tampouco a igreja. A igreja de Jesus sempre vive junto. A igreja local é uma família, e eu considero literalmente uma família. Assim como, sei lá, se meu irmão ficar sem lugar para ficar algum dia, ele tem a minha casa para ficar. E qualquer irmão aqui, e às vezes isso já aconteceu, irmãos, velho, eu não tenho lugar para ficar, e eu preciso de alguma coisa. Eu falei, cara, a minha casa é a sua, meu irmão, nós somos irmãos, né? A Naira, quando veio do Espírito Santo, né, para morar aqui em BH, passou, né, nossa, esqueci o nome do negócio, na residência aqui em BH. Ela é médica, para quem não sabe, está fazendo residência aqui. Quando ela veio, ficou aqui em casa. Por quê? Nós somos irmãos, velho. Teve irmãos que passaram problemas, perrengues. Falaram, cara, velho, a minha casa está aqui, pode vir. Nós estamos juntos. Porque nós somos irmãos. Nós somos comunhão, velho. Tem pai, tem irmão, tem gente para andar com a gente. E gente intrometendo na vida da gente. Isso é uma bênção. Tem gente que gosta de colocar no carro, né? Deus deu a vida para cada um cuidar da sua.
Só que, cara, nós como igreja, nós não acreditamos nisso. Não estou falando aqui que você tem que sair falando seus segredos aí, suas coisas para todo mundo da igreja, não é isso não. Mas eu estou falando que é bênção ter alguém que acompanha você e que anda junto com você lado a lado, com quem você pode contar. Ter gente que intromete na sua vida porque está interessado em você, não porque está a fim de contar fofocas. Não sei se você já experimentou isso por aí. Mas não é a cultura que a gente quer gerar nessa igreja. A gente quer saber da sua vida para a gente poder orar, para a gente poder ajudar e para a gente oferecer o nosso ombro para você se apoiar, para oferecer a nossa casa para você dormir, para você estar junto. Isso é comunhão, isso é comunidade. Nós somos criados para isso. Outra coisa, cara, a comunhão fortalece. Muitas vezes a sua fraqueza na fé tem a ver com falta de comunhão. Às vezes você... Não, mas que conexão é essa que você fez aí agora, né? Sim, amizades reforçam a fé. E eu já notei isso. Quando eu tinha crises de fé lá na minha faculdade, eu observava as pessoas com quem eu estava andando mais e conversando mais naquele tempo. De repente eu mudava o ciclo. Às vezes tinha uma reunião do nosso ministério, que hoje é um ministério, na época era só um grupo independente que se reunia, Racionalidade e Fé. Aí eu sentava com a galera do Racionalidade e Fé, todo mundo crente ali, falando da fé e tal, não sei o quê. De repente eu saía renovado e falei, velho, onde eu estava com a cabeça ontem? Deus é tão real. Mas por quê, cara? Amizades reforçam a fé. Não é questão de psicologia barata, né? Vou andar com alguém que me faça acreditar, aí eu vou acreditar. Não, cara. Até porque se você andar com uma turma de pessoas que não acreditam na igreja, ou que não acreditam em Deus e tudo mais, começar a te falar um monte de coisa, você vai acreditar naquilo ali sem ter nenhuma prova racional que determine para você, Deus não existe, esse mundo não tem sentido. Você vai acreditar por causa das amizades que você tem ali. Amizades reforçam fé, tanto no contexto da falta de fé no Deus Todo-Poderoso, quanto na fé real, na fé da igreja. Por isso que eu gosto de andar junto com a igreja. Quando eu tenho comunhão com os irmãos, a minha fé se fortalece. Quando você anda com pessoas que creem, a sua fé cresce, meu irmão. Ande com gente. Você normalmente é a média das pessoas com quem você anda. É tenso falar isso, né? Parece que é a linguagem coach, mas tem umas coisas que os coach falam que faz todo sentido. Você é uma média das pessoas com quem você anda. A sua fé é uma média das pessoas com quem você anda. Das pessoas que você anda assistindo, das pessoas que você gosta de escutar. Como que eu faço parte dessa família, afinal de contas? Como a sua igreja faz? Talvez você esteja aqui e não faz parte da âncora. Mas como a sua igreja faz para projetar, qual que é o método que a sua igreja anda para fortalecer a comunhão dentro dela? É esse aí que você vai ter que fazer. Não inventa, se integra. Né? Aqui, por exemplo, nós temos um mecanismo orgânico e um mecânico. Tá? E você precisa dos dois. O mecânico que a gente tem é um GR, Grupo de Relacionamento. É para realmente colocar na agenda o momento, porque nem todo mundo nem todo mundo investe nesse momento, então a gente força, gente, vamos participar dos GRs, estejam lá e tal, vai ser uma bênção, e aí você marca o horário e está lá, e participa desse grupo de relacionamento. Mas tem um outro que é orgânico mesmo, é a mesa, é o café, é o momento que você tem com seus amigos, tomar um café com os irmãos, ou sair com ele, tomar um sorvete, tomar, sei lá, qualquer coisa aí, vocês gostam de tomar, mas andar com os irmãos, estar na mesa e ter relacionamento. De repente as coisas começam a pesar e você fala, não, melhor. Cara, tenha relacionamentos, isso é orgânico, mas você precisa dos dois. Tem gente que fica só no orgânico ali e não participa da vida das pessoas. Não adianta de nada. Porque você está ali só por obrigação no GR. E tem gente que não, que eu sou só do orgânico, eu vou lá com a galera, aí quando eu quero eu vou, quando eu não quero eu não vou. Cara, nós somos seres humanos, somos pecadores, a gente precisa das duas coisas. Por isso que eu estou colocando aqui GR e mesa com os irmãos, participar, chama a gente para sair, liga e conversa, fala sobre a fé, fala sobre coisas normais da vida, fala sobre as suas dores de cotovelo.
mas fala, se abre com os irmãos. Amém? Adoração, comunhão. Terceiro, discipulado. É outro propósito de Deus para a sua vida. O que é discipulado? É esse processo em que você se torna cada dia mais parecido com Jesus. É um processo constante. Desde o dia que você aceitou Jesus até o final da sua vida, você está num processo que se chama discipulado. E discipulado tem tudo a ver com disciplina mesmo. É andar todos os dias, caminhar ali com Jesus. Né? Jesus tinha os discípulos dele que andavam com ele para cima e para baixo. E andando com esses discípulos para cima e para baixo, o caráter dele foi sendo impresso nesses caras, de modo que a igreja confiou neles o suficiente para dizer: nós estamos na doutrina dos apóstolos. Discipulado é caminhada, é ensino. É o processo em que você se torna cada vez mais parecido com Jesus. Sabe lá a grande comissão? Todo mundo sabe da grande comissão, né? Mateus 28, 19 a 20 lá. Ide, portanto, não é? Só que tem gente que entende errado. Tem gente que acha que a grande comissão é sobre evangelizar. E a grande comissão não é sobre evangelizar. A grande comissão é sobre fazer discípulos. A tradução da Bíblia de Jerusalém diz: vão e façam com que todas as nações, e a palavra ali é etnia mesmo, no original, etnê. Façam com que todas as etnias se tornem discípulos meus, assim como vocês. Batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem eles a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Isso é discipulado. Isso é o sentido da sua missão. Nós somos chamados para isso. E diante disso nós temos duas coisas, né? Tornar-se cristão é necessariamente tornar-se um discípulo de Jesus. Você está andando com Jesus, tornando-se discípulo dele. Então, tornar-se cristão é tornar-se discípulo. Segundo, depois de se integrar no processo, um cristão começa a ajudar esse processo a acontecer na vida dos outros. Então, ou você está virando discípulo, na verdade você está sempre virando, você está sempre se tornando discípulo e caminhando como discípulo, né? E por fim, você está ajudando a formar outros discípulos, batizando, ensinando, sofrendo dores de parto, até ver Cristo formado na vida das pessoas. Paulo falava isso com os Gálatas, né? Gálatas, por quem novamente eu sinto dores de parto, até ver Cristo formado em vós. Esse é o processo. Eu não vou descansar enquanto eu não ver Cristo formado na Lohane. Eu não vou descansar como pastor até ver Cristo formado na Gabi, no Lucas, em cada um de vocês. Esse é o processo final do discipulado, imprimir o caráter de Jesus nas pessoas. Você está num processo constante de se tornar parecido com Jesus. E agora, um pouquinho mais maduro na fé, você também tem que integrar e ajudar os processos de discipulado que acontecem na sua igreja. E Paulo fala assim: Gálatas, meus filhos. Ele tinha uma relação de paternidade. Tinha alguns discípulos de Paulo que tinham uma relação filial com ele. Ele chamava, por exemplo, Timóteo de meu filho na fé. Aí eu pergunto para você: quem é o seu pai? Quem é a sua mãe na fé? Às vezes o seu pai na fé é o mesmo pai biológico, mas nem sempre é assim. Quem é o seu pai na fé? Quem é que te pregou o evangelho? Ou talvez, depois que você aceitou o evangelho por meio de alguma outra pessoa, quem é que cuidou de você e se tornou a sua referência? Ou, depois de uma caminhada com outras pessoas, quem é a sua referência na fé hoje? Isso é importantíssimo na fé cristã. Eu acho isso interessante no nosso bispo Márcio Meira, que ele chama o bispo Miguel, o arcebispo da nossa igreja, de pai. Ele falou: ele é meu pai espiritual, ele é meu pai na fé. Paulo tinha isso com Timóteo, tinha isso com os Gálatas, e existem níveis de paternidade. Existe o bispo que é nosso pai na fé mesmo, como autoridade espiritual sobre essa igreja. Existe o pastor local, que em muitos lugares ele é chamado de padre, exatamente porque ele é um pai daquela comunidade. Mas tem gente que anda muito mais próximo, que é um discipulador mesmo, ou uma discipuladora, que você diz: cara, essa pessoa caminha comigo e eu amo ela, eu quero andar com ela. Hebreus capítulo 3, versículo 17 diz: obedecei aos vossos guias espirituais, sede submissos a eles, pois eles velam pela vossa alma, como quem vai prestar contas. Facilite o trabalho deles. Cara, olha que louco isso. Lá em Hebreus está dizendo isso.
Se submetam a esse processo de discipulado. Facilite o trabalho dos seus pastores, daqueles que discipulam vocês. Sejam submissos, andem nesse negócio, estejam debaixo da mesma missão. Esse é o sentido de submissão. Como você pode ser discipulado hoje? Antes era simplesmente andar com Jesus pelo caminho, mas hoje nós temos processos. O GR, além de ser um lugar de comunhão, é também um local de discipulado. Inclusive nós estamos começando um processo de discipulado muito doido. Essa foi a 2ª semana, foi espetacular. Eu tive testemunhos bons de todos os GRs ao longo dessa semana, inclusive o nosso ontem. A gente está distribuindo as lições e tudo mais, porque a gente está aprendendo que não é um processo simplesmente onde existe um ali falando e os outros ouvindo, não. A gente vai se discipulando. Afinal de contas, o nosso mestre, aquele com quem a gente quer parecer, não é o Brian, não é o Bruno e a Naira, é Jesus. Então o pessoal está distribuindo as lições ali, e às vezes um do grupo está compartilhando, e aí está todo mundo se tornando cada vez mais parecido com Jesus nesse processo. Se você não está participando, meu irmão, você está perdendo tempo. Cola lá, participa de um GR. Se você não está gostando do seu, seja sincero com o seu líder, não chega em mim e fala, não estou curtindo não, estou com vergonha de falar, tem jeito de me trocar. Às vezes o horário não está batendo, mas participa. Se não deu para participar no seu dia, participa em outro GR, é bom que você conhece mais gente, mas a gente usa os GRs aqui para isso, para o discipulado. Outra coisa, palavra de domingo, isso aqui é um discipulado, isso aqui imprime o caráter de Cristo em você, faz você entender quem você é em Cristo Jesus, te torna mais parecido com Jesus. Terceiro, devocional e meditação diária, assim como cumpre o propósito de comunhão com Deus, de adoração, também cumpre esse propósito de discipulado, porque ali você ouve as palavras de Jesus e se torna mais parecido com Ele todos os dias. Veja como que as coisas se integram, né? E outra coisa, ouça também a palavra do seu pastor, já fazendo um merchandise aqui. Às vezes eu gravo lá um áudio e mando para vocês. Eu já vi que tem vezes que eu vou mandando um monte de coisa. Aí o pessoal já está tão acostumado a receber um monte de coisa que nem ouve quando eu mando um áudio direto, né? Falou, fulano, irmão, você deixa eu passar isso aqui. Tem dia que eu tenho que fazer isso. Mas, cara, quando eu estou mandando aquilo ali, é para discipulado mesmo. Porque eu estudei de manhã, fiz o meu devocional, e Deus falou comigo, e Ele falou, olha, essa palavra é para a igreja. Eu não mando todo dia. Quando Deus toca no meu coração, eu mando, eu envio lá na lista de transmissão, e é para todo mundo. Põe lá e ouve, eu estou mandando no formato agora, que dá para você ouvir e fazer outras coisas no seu celular, não precisa você ficar lá ouvindo o áudio do WhatsApp. Mas enfim, só para te lembrar mesmo que isso é importante, a gente está enviando como um processo de discipulado, é andar mais parecido com Jesus. 4, ande como uma referência. Quem é a sua referência lá no seu GR para ser o seu discipulador? Anda com esses caras. Tem gente que tem o Brian como referência, outros têm a mim como referência, outros têm outras pessoas como referência. O Brian tem a mim como referência de discipulador e também como pastor. Recebe isso em Deus, em nome de Jesus. Eu, como seu pastor, ouve também. Sabe, me dá trabalho, eu estou aqui para isso, sou pago para isso. Então, liga lá, fala, eu estou com um problema, estou querendo conversar. Às vezes, gente de outras igrejas me ligam, ficam lá meia hora, 1 hora, no telefone, conversando, pedindo conselho e ajudando. Eu estou aí para isso, eu sou pastor para isso. Então, use o pastor que você tem para poder seguir e crescer nesse processo de discipulado. E use os seus discipuladores também, em nome de Jesus. Se encontre, viva uma vida comum com alguém que seja referência para você. 4 e penúltimo, serviço. O mais alto grau de dignidade dentro da igreja de Deus é serviço, servir a Deus. Você não tem que ser um pastor para servir no reino de Deus. Tem gente que acha que é isso, para servir a Deus eu tenho que ser um pastor. Não, não é não. Você não tem que. Tem infinitas funções aqui dentro que podem ser exercidas, tá? Como é que eu posso servir na minha igreja? Sirva de acordo com o seu dom, e você que não tem dom, serve assim mesmo, em nome de Jesus, mas empenhe-se em fazer a igreja acontecer. Afinal de contas, você é a igreja, então faça a igreja acontecer. Eu não tenho dom não, mas eu vou ficar lá fora e vou recepcionar a galera. Eu não tenho dom não, mas eu vou cuidar aqui do som, ajudar em alguma coisa. Eu não tenho dom não, mas enfim, cara, tem coisa que exige dom mesmo. Não tem jeito de eu botar um violão aqui na mão do Lucas e pedir ele para ministrar louvor, que não vai sair nada. Mas tem coisa que as pessoas podem fazer. O negócio é o seguinte,
Faça a igreja acontecer. Se empenhe em fazer a igreja acontecer. Você é a igreja. E é triste quando você vê alguns irmãos sobrecarregados. É triste quando você chega aqui, às vezes tem um mesmo ministro de louvor todas as vezes. E você tem um dom, você podia estar ali ministrando e ajudando, mas está lá o irmão lá sobrecarregado e você chega e está de boa. Você é a igreja, meu irmão. É paia isso. É triste, você chega, é sempre os mesmos irmãos que estão na porta, é sempre os mesmos irmãos que estão servindo o café, e de repente Deus está te dando uma cutucada aí hoje, cara, vamos servir, vamos fazer parte da igreja, vamos se integrar, não vão deixar o irmão sobrecarregado não, até porque se tornar parecido com Jesus, é se tornar parecido com Jesus mesmo, e o lance com Jesus é, eu vos aliviarei, tomem sobre vós o meu jugo, então velho, compartilhe o jugo dos outros, Deus te incumbiu de responsabilidade, de habilidade, de dons. É tipo os talentos daquela parábola que teve aí essa semana. São talentos. Deus te investiu de um monte de incumbências, de responsabilidades. Use elas para a glória de Deus. Não deixe os seus irmãos se esgotarem. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Procure saber onde você pode servir na igreja e depois se submete àquela pessoa. Aí você se submeteu, quero ajudar na limpeza lá, na organização, nas coisas da igreja e tal. Aí a Naira fala alguma coisa, falando que o povo fica querendo mandar na gente. Cara, funciona desse jeito mesmo. Funciona assim, se submeta às pessoas que estão cuidando daquele serviço ali. Um dia a autoridade pode ser você e Deus tem te dado direções diferentes, aí você faz essas coisas. Mas enquanto você está lá, o exercício de discipulado e de humildade e de serviço, é tudo integrado. Você aprende a servir a Deus com humildade. Procure saber. A igreja, essa é uma frase importante, grava isso. A igreja não existe para suprir as suas necessidades. Você existe como igreja para suprir as necessidades do seu próximo. Repito. A igreja não existe para suprir as suas necessidades. Tem gente que acha isso. Não, o culto não foi muito bom para mim hoje não. Meu irmão, o culto não era para você. Você existe como igreja para suprir as necessidades do próximo, do outro. É isso. Quando as coisas não estão indo legal na igreja e tudo mais, pensa em como você poderia ter servido melhor ali, naquele lugar. Aqui nessa igreja, cara, nós temos médicos servindo, tá? A Naira aqui. Tem gente que é mestre, olha só, e está servindo ali. Tem gente que é empresário, tem gente que é tatuador, tem gente que é farmacêutico, tem gente que é universitário aí, em formação, psicólogos, pedagogo, essa igreja tem mais pedagogo do que gente aqui, e enfermeiras, tem de tudo aqui. Lá pintores. Na igreja do nosso bispo, uma vez chegou um cara para visitar a igreja, aí chegou lá na porta, ele abriu assim o carro lá no estacionamento, né? Aí veio o cara para dar uma limpada no carro dele e falou, que é isso, velho? Eu sou fornecedor da sua empresa, eu sei que você é uma empresária, você é flanelinha também? Eu falei, não, aqui eu estou servindo a minha igreja. Ele falou, nossa, que doideira. Aí foi entrando, aí foi recepcionar ele, de repente a cardiologista dele estava lá servindo, velho, o flanelinha aqui é um empresário, a pessoa que serve na porta é minha cardiologista, né? O pregador deve ser o Papa aqui dentro. Cara, é isso. Sabe por quê? Nós acreditamos em dons, nós acreditamos em vocação para você servir a Deus na sua vocação, como pedagogo, como historiador, como médico. Ali você glorifica a Deus na sua profissão. Mas nós também acreditamos em dons, em formação, para você servir a Deus como igreja. Se integre em alguma função, em alguma missão, em alguma vocação dentro da igreja também, para fazer a igreja acontecer. Isso é ser parte da igreja de Jesus. Procure saber aonde você pode servir aqui e sirva. Tem gente que entrou agora e já está servindo. Tem gente que entrou há muitos anos e não serve. Cara, participe da vida da sua igreja. Deus está te chamando para isso hoje. Não importa quem você é. A questão é, eu sou igreja e é propósito, é significado da minha vida trabalhar e servir ao povo de Deus. Todos servem numa vocação, seja no trabalho secular e também se empenham em servir a sua igreja local. E por
por fim, não seja egoísta. O quinto e último propósito, evangelização. Não seja egoísta, Jesus não é seu, tá? Fala com essa pessoa do seu lado, Jesus não é seu. Ele quer que o seu reino, a sua mensagem seja compartilhada com os outros. Então ele não pertence a você, ele é de todo mundo. Então, cara, comece a evangelizar. Comece a compartilhar o evangelho do reino. Marcos 16 diz isso. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. E o que é pregar o evangelho? É proclamar a boa notícia de que um reino de justiça se instaurou sobre essa terra e que nós temos um rei e que o reino de Deus chegou. É o que Jesus fazia, né? É chegado o reino de Deus. Tudo que vocês esperam está aqui agora chegando comigo. E você vai fazer o quê? Fazer a mesma coisa. Olha, Jesus é o rei de justiça. Ele morreu e ressuscitou. Ele é rei sobre todas as nações. Receba o seu reinado. Sabe, a grande questão não é se Jesus é rei e senhor. Ele já é rei e senhor do mundo. A gente estava conversando isso no GR ontem. A grande questão é se você aceita, se você reconhece esse senhorio. As pessoas precisam, isso muda a vida das pessoas, entender que Jesus é o rei desse mundo e viver a partir das regras desse reino. E qual que é a regra desse reino? Servir o próximo, amar de todo o coração e morrer pelo outro. Viver as boas novas do reino de Deus não é para qualquer um. É por isso que o evangelho tem que chegar em todas as culturas, para levar as pessoas a viverem para o outro, para servir o seu próximo. Como que eu posso proclamar? Nós proclamamos com ações e com palavras. Ações que reconhecem que Jesus já é o rei, então eu ajo como se ele já fosse o rei. Eu estou esperando ele chegar, mas eu já ajo como se ele fosse o rei, porque ele já reina no meu coração e já reina na minha igreja. Isso é também pregar o evangelho. Você prega com as suas ações. O que você faz é evangelístico. Fala assim comigo, o que eu faço é evangelístico. É isso. E outra coisa, palavras, narrativas, literatura, música, estudos que anunciem Jesus, o grande rei, e a boa notícia da chegada do reino de Deus, que é o Sermão do Monte. Anuncie isso, pão para o faminto, paz para o cansado, segurança para aquele que é obstinado e está doido com riquezas. Ele está procurando segurança, ministra a segurança do reino de Deus para ele. Satisfação para aquele que é sedento de justiça. Diga, anuncie ao mundo, nós cremos, um rei chegou, o mundo não vai ser mais desse jeito que é, a justiça vai ser feita. Ainda mais no mundo do jeito que está hoje, justiça será feita, meu irmão. Deus não vai deixar as coisas do jeito que estão. Ele é a resposta de Deus para um mundo que sofre. Jesus, Ele é consolo para aqueles que choram. Não é para condenar o mundo. Tem gente que acha que evangelização é você chegar nos outros e falar, se você não aceitar Jesus agora, tu vai para o inferno, irmão. Você sabe como é que é o inferno? Pega um isqueiro, esquenta sua mão. Tem gente que prega desse jeito, né? Mas eu tenho uma boa notícia para te dar, uma má notícia talvez. Se você anda pregando assim, evangelização não acontece desse jeito. Não acontecia assim na Bíblia e não acontece assim agora. Essa estratégia falha em diversos aspectos. Essas exortações, meu irmão, normalmente elas são feitas para a igreja. Na Bíblia você vai ver, toda vez que está falando, os idólatras, os feiticeiros, não sei o quê, está falando para a igreja. Não está falando para o mundo. A estratégia cristã de pregar para o mundo não é anunciar como eles estão perdidos, não é anunciar o destino eterno no inferno, não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, 2 Coríntios 5,19 diz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões. E nos encarregou do mesmo ministério que se chama Ministério da Reconciliação. Você é chamado para reconciliar as pessoas com Deus. O seu trabalho não é anunciar a ira de Deus, o seu trabalho é anunciar que existe paz com Deus, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Ele mesmo. Anuncie isso, olha, Deus te reconciliou com Ele, simplesmente receba essa reconciliação. Viva em paz, não viva um inferno, porque o inferno é viver fora de Deus, não tem como. Não tem como eu viver uma vida infernal
no inferno sem já antes não estar vivendo ela aqui agora. O inferno é isso, é uma vida sem propósito, sem significado, sem sentido, sem Deus no nosso mundo, sem Deus em nosso coração, sem estar com o nosso coração nele. E é por isso que a gente anuncia. Isso é anunciar o Evangelho. Olha, Deus te reconciliou, recebe essa reconciliação, receba esse perdão que Ele está te dando, porque aí sim, se a pessoa te perguntar, aí sim você vai entrar, porque normalmente todo mundo sabe que é pecador. Você fala, é porque nós somos pecadores, não é só você não, eu também. E se Deus me perdoou, Ele também perdoa você. E Ele te ama, e Ele te recebe para dentro do seu próprio coração, para dentro da sua própria casa. Reconciliação, essa é a sua tarefa. Reconcilie os seus amigos com Deus. Isso é em tudo o que você falar e fizer. Que esse seja o seu objetivo. Não se engane, todo cristão é um evangelista. Você é um evangelista. Você foi chamado por Deus para evangelizar o mundo. Fale de Jesus a tempo e a fora de tempo, 2 Timóteo 4:2. Isso é parte do que é ser igreja. Eu convido vocês a colocar de pé nesse momento.